Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida aí do Bahia. Bahia perdeu para o Atlético Nacional 1-0, perdeu o primeiro lugar. Na tela você vê aí nesse momento o Bahia na segunda colocação. E teremos hoje ainda a partida do Internacional. E o melhor resultado hoje para o Bahia, pessoal, é o Inter não ganhar, empatar ou perder. Porque o Inter empatando ou perdendo, o Bahia se mantém na segunda colocação e joga por um empate contra o Internacional lá no Beira-Rio. Bahia joga pelo empate. Agora a questão é, caso o Inter vença hoje, passa o Bahia. Aí o Bahia vai ser obrigado a ganhar o Internacional fora de casa. Vamos trazer aí o Cicinho, a Renata Fã falando da partida do Bahia, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu falo mais aí sobre a tabela e a classificação. Desde o início já foi nominado como Grupo da Morte e tem se configurado assim, porque o Atlético Nacional com a vitória sobre o Bahia ontem, não gosto de falar vitória, tem que falar triunfo, não é? Agora virou essa moda. Mas ganhou do Bahia, foi a 9, o Bahia ficou no 7, perdeu a vice-liderança, é vice-líder, e as duas equipes olham com muita atenção para o jogo de logo mais entre Nacional do Uruguai e Inter. Ronaldão, é você o primeiro a comentar. O que dá para prever nesse grupo aqui? Olhando essa situação, dá para ter alguma definição? Que o cenário ontem para o Internacional foi até que bom, porque hoje vai chegando a 8 pontos, aí já vai brigar com o Nacional. A verdade é que o Bahia ficou um pouco aquém. O empate seria bom também, não só para o Bahia, mas também para o Internacional. Mas a verdade é que essa derrota acendeu para o Internacional a grande chance de passar de fase aí. Eu acho que foi um momento crucial aí. O empate seria bom, mas colocaria todo mundo na briga. Sim. Como teve um vencedor, agora o Inter tem que mostrar que é forte também para poder vencer essa competição. Olha, o Inter até empatando hoje poderia se classificar, dependendo da última rodada. Mas é melhor não vacilar, é melhor não deixar tudo para depois, o que pode ser feito hoje. É para você mesmo esse recado. Já vacilou demais, já foi goleado demais, já brigou demais com a arbitragem, já perdeu jogadores demais. É momento de ganhar. Ganhar, faz 1-0, fecha a casa, fecha tudo e põe 3 pontos na ainda conta. Nós temos o controle, né, de estar nas nossas mãos ainda, né? O controle, né? Eu quero só ver, porque eu tô só com o controle remoto por enquanto na mão. Edu. Aí é que tá. Eu sempre gosto de verificar o que é palpável, aquilo que já foi construído. O Inter pode vencer, pode empatar, mas por enquanto ele é terceiro colocado, o Bahia cai para segundo e o Atlético Nacional, nesse momento, mostra força. E o Nacional também. Mostra força, Renata, principalmente dentro de casa. Essas Libertadores, né, os 3 jogos que ele somou foi dentro de casa. Então isso faz uma diferença muito grande, coisa que o Internacional deixou, né, a desejar, né, dentro de casa. Então eu vejo assim, tá nas mãos do Internacional, tem condições? Tem, mas tem que jogar mais bola. A gente sabe que tá oscilando, o time perdeu um pouco a confiança do primeiro semestre do estadual, mas eu acredito no trabalho ainda do Roger, acredito nos jogadores ainda. É duro quando você depender dos outros. Aí é muito ruim. Mas ainda o Internacional depende dele. Fazer um bom jogo, trazer pelo menos um empate no mínimo, eu acho que aí decide tudo lá no Beira-Rio e tem tudo pro Internacional brigar até a última rodada para classificar para a próxima fase. Para não ficarem dizendo que eu sou clubista, Cicinho, vamos abordar o Bahia também, né? O Bahia que sabia da dificuldade... Que não quer falar do Bahia, não? Quer que eu não fale? Eu quero falar do Bahia. O Bahia não está ainda totalmente fora, pelo contrário. O Bahia é um time que ontem sabia que dificilmente venceria, porque eles estão muito bem lá, os jogadores do Atlético Nacional. Mas, Cicinho, é uma loucura esse grupo. Hoje, dependendo do resultado, a última rodada será um desespero para todo mundo. Renata, e a gente cria tantas... imagens, né, na mente. Expectativas. Porque se o Nacional vence hoje, nós podemos, na última rodada, ter os 2 brasileiros fora. Porque um já tá fora, na minha opinião. E pode o Atlético Nacional fazer um jogo de compadre, né? Juntamente com o Nacional do Uruguai para eliminar o Inter
e o Bahia. Então, assim, o mesmo discurso... Vai ser Uruguai e Colômbia contra Brasil? O mesmo discurso, né, do Inter, que só depende dele para classificar, lá no Nacional do Uruguai também tá, ó, só depende da gente ganhar hoje e ir para a última rodada. E o momento do Nacional é excelente. Agora, vale lembrar que o Bahia ganhou de 1-0 em Montevidéu e que o Nacional também estava se estruturando, tinha fixado o Peneida como técnico, então... vamos mudar de assunto, pode ser? Eu não posso falar sobre isso, tá me deixando nervosa. É o único grupo que no início nós falávamos do equilíbrio e exatamente, é o único grupo que os 4 ainda pode se Mas os dois de fora, o Bahia e o Fluminense... então tudo pode acontecer. Vamos deixar para a última rodada. Vamos ver o que o Nacional vai apresentar dentro de casa, porque até então a gente já viu só fora de casa, jogando só no contra-ataque. Agora ele vai ter que propor o jogo também. Vamos ter que ver o que ele vai fazer. E que o Inter tire o exemplo do Bahia, né? O Bahia foi para empatar. O Inter entra para jogar, entra para ganhar. Mas não pode tomar 4 gols de novo, né? Nem 3, nem 4, nem 4, nem 3, nem 4. Sul-Americana. O Fluminense bateu a União Espanhola no Maracanã. Vai passar tudo pela tela da ESPN. Um abraço, até mais. Gustavo Bertão vai trabalhar bastante hoje, hein? Olha aí, Bruno, o grupo F da Conmebol Libertadores. Vamos que vamos, então, para a pontuação das equipes. O Atlético Nacional tem 9 pontos e tem um saldo de 2 gols. O Bahia tem 7 pontos e aí está com -1. O Inter tem 5 e o Nacional tem 4. Essa é a classificação. E ainda jogam, claro, Nacional e Inter. A primeira conclusão... é que ferrou. Os dois brasileiros não passam. Então, essa é a primeira, ferrou. A segunda é essa aqui. Como Bahia e Inter se enfrentam no Sul na última rodada, já é certo que um vai ficar pelo menos um fica pelo caminho. É isso, Jailson? E podem ficar os dois. E podem ficar os dois. Exatamente. Ainda. O jogo de hoje é muito importante. O jogo de hoje terá os comentários do Mário Marra, hein, Marra? Então, você veja que coincidência, né? Se tem muito Palmeiras e Cerro na Libertadores, nos últimos 7 anos, de 2019 até agora, vai ser o 6º encontro entre Nacional e Inter. E tem muitos empates. Dos 6 encontros, tem... nos 5 encontros anteriores, né? Tem 3 empates. Então, é um jogo muito difícil. Quando o Berton fala da possibilidade do Peirano abrir mão de jogar com uma linha de 5, é possível mesmo, assim, isso acontecer. Eu também, assim como o Berton, também não aposto. Eu acho que vai jogar com a linha de 5. O time é um time forte defensivamente. É um time que tem conseguido fechar espaços e, especialmente, é um time que tem sido muito rápido em contra-ataque. E bom em jogada de bola parada. Que foi o que matou o Bahia. E também pegou o Inter em bola parada ou contra-ataque. Nos últimos jogos contra os brasileiros... E como pegou o Inter, né? O Nacional fez 6 gols. Exatamente. 6 gols no Brasil. Ele fez 3 na Fonte Nova e fez 3 no Beira-Rio. Então, assim, esse jogo é um jogo muito difícil para o Inter. Pega o Inter num momento que não é bom. Eu tenho dúvida se vai jogar com o Nacional com 2 atacantes, se mudar para a linha de 4. 2 atacantes. Ou se tem uma pegadinha aí com o Romero, Diego Romero, que é lateral ou zagueiro. Então aí ele poderia segurar como um zagueiro pelo lado esquerdo, a mais, e fica com a linha de 5, e perdeu a bola, ele fica um pouco mais adiantado, permitindo a linha de 4, a primeira linha de 4 defensores. Em relação ao Inter, eu também tenho muitas dúvidas de como vai o meio campo. Eu acho que tem que encarar o jogo físico. Eu já vou falar antes, para depois não falar, o meio campo ficou travado, tal. Eu acho que tem que ser travado. Não dá para dar liberdade. Por exemplo, o Villalba... Porque ficou essa dúvida no jogo contra o Atlético Nacional. Mesmas características, jogar fora de casa, contra o time que vem empolgado. Mas o Inter não melhorou depois que teve a mudança? Sim, mas eu não começaria aberto. Tu entraria com 3 volantes e um armador. Mesmo esquema com o Fernando? A minha dúvida... Fernando, Thiago Maia, minha dúvida Henrique. é ainda pior. É se eu não colocaria o Alan Patrick como um atacante. Entendi. Com menos preocupação de marcação. Deixa ele mais adiantado com o Wesley. Porque você não tem... O Valência machucado. Sim. Mas na marcação já não acontece isso? Quando está sem bola. Quando ele perde a bola, ele não precisa voltar. Ele fica na dobra com o atacante. Mas isso institucionalizado em 4-4-2, eu acho que preocupa mais ainda o Nacional. Ele ficando lá mesmo, acho que preocupa mais ainda. Então, para mim, o meio pode ser Fernando, que às vezes baixa para jogar numa linha de 5,
Thiago Maia, que é muito importante, Bruno Henrique e 2 ali antes do Wesley, ou antes do Alan Patrick. Sim. Tabata e Alan Patrick e Wesley, ou Tabata e Wesley e Alan Patrick. Sem um fixo. Já não vai ter o Borré. Você já vai ter o Valência também. Você vai colocar o menino Matias para jogar? Acho que pode ser legal, tal. Mas nesse jogo... Garoto, né? Você vai colocar o Luca para jogar, que é um jogador para brigar na área? Acho que pode colocar no segundo tempo. E tem uma outra questão para mim, que é a dupla de zaga. Vitor Gabriel? Não é o Rojo. Não, Não, porque né? o Rojo joga pela direita. Tá. Pela direita, você tem o Vitão. O Colorado não pode nem ouvir falar nesse nome. Né? É fruto do Nacional, inclusive, né? Você tem o Vitão corrida, pela lembra direita. aquela corrida? Lembra? O Rojo joga pela direita também, mas aí você teria que mudar. Vai ser o Vitor Gabriel ou vai ser o Juninho? Juninho, ex-Palmeiras, Atlético, Bahia. Sim. Tal. Porque o Vitor Gabriel é muito novo para esse tipo de jogo. E do outro lado tem Nico Lopes. Vamos ver, eu queria ver de novo ali as contas do grupo, Mas a gente vai falar, porque isso tá assim, preocupante, não o que tá? que acontece com o jogo de hoje? Vamos colocar de novo ali... Empate é bom pro Inter hoje? É bom pro Inter o empate? Porque aí ele decide... Pode ser. Ele decide em casa contra o Bahia. Então, ele decide vai com o pra Bahia. 6. E aí... Porque aqui o retorno não Porque o que pega? O Nacional faz os 2 jogos em casa agora, não é isso? Tá. Ele joga hoje com o Inter e ele recebe o Atlético Nacional. Se ele empatar, ele vai a 5. O Inter é Inter o a 6. seis. Aí o Inter tem que vencer o... Mas aí não pode empatar. O Nacional vai pra... O Nacional vai pra cima de forma extremamente... Aniversário de 126 anos do clube. Extremamente descontrolado. Mas vamos pensar que cenário. Empatou. Vai 5 pontos pro Nacional, 6 pontos pro Inter. Vai pro último jogo, o Inter precisando vencer o Bahia para tomar essa posição, certo? Isso. E se ele empatar e o Nacional vencer, aí o Nacional vai para 8 pontos. E passa. Então o Inter só tem a possibilidade de ganhar. Porque se o Inter Bahia empate na última rodada. na última rodada. Sim, se ele empatar na última rodada com o Bahia, por exemplo, eu tô imaginando um empate, o cenário do empate hoje. Vai ser um jogaço. Nossa, vai Entendeu? ser uma loucura. Porque aí no próximo jogo, se empatou hoje, por exemplo, que é um resultado possível, o Inter tem que vencer o Bahia. Se ele não vence, ferrou. O Inter Pode precisa passar o de outro. 4 pontos, não é isso? Com 4 pontos, o Inter avança. É que se a gente falar hoje de empate... Uma vitória e empate. Isso. Já chegou a ser luxo pensar em primeiro lugar do grupo, né? Já é luxo. Já é assim. Então é melhor dispensar o luxo. É melhor se classificar. Porque ele pode ganhar hoje, pode ganhar o próximo. E aí a gente tá falando de mais 6 pontos e chegar em 11. Aí Nacional... se der é legal, mas é muito difícil, né? Então quer dizer, a situação... Tem uma outra situação, eu tava pensando aqui agora. Por exemplo, se o Inter perde hoje, tá? O Nacional vai para 7. E o Nacional joga contra o Atlético Nacional. Em casa. Então pode ter aquele joguinho de compadre também, né? Pode, mas aí eu queria saber o saldo de gols. Porque... Não, mas aí se o Bahia vencer o Inter, não. Entendi. Não dá pra contar com isso. Não dá pra Os jogos contar são com na mesma hora. Porque o Bahia tem... Mas assim, o Bahia hoje tem tá em 7, segundo. o Nacional iria para 7, passaria com 8. Mas é a situação mais complicada do Bahia, não é? No fim das contas, o desenho aqui... Mas foi o que a gente falou. Os 2 últimos também. jogos fora de casa... A gente falou, os 2 últimos jogos do Bahia seriam fora de casa e tinha que ter feito o dever de casa contra o Nacional. Para mim, o Bahia se quebra no grupo, nesse grupo completamente complicado, mas perdendo para o Nacional em casa. Aquilo ali não podia ter acontecido de forma alguma. Até porque os saldos, olha aí na tela, tá aparecendo o grupo ali, os saldos são todos equilibrados. Então, se alguém ganha, ele vai tirar saldo de um e diminuir o saldo do outro. Os placares foram todos apertados. São todos apertados, não tem ninguém sobrando. Não é o grupo do Racing ali do Fortaleza, que um fez 4-0, Só o do 3-0. Inter, só o Inter que fez 3-0 no Atlético Nacional, mas foi porque teve um jogador expulso. E mesmo assim não foi para isso no final do jogo. E mesmo assim o jogo não foi. Mas depois também tomou 3. Exatamente. E uma coisa que o Rogério falou ontem, que eu concordei que é difícil, é o seguinte: são 6 jogos, ou o Bahia até agora 5 jogos. Ele fez 4 jogos e meio, tudo dentro do planejado. Foi em meia hora do jogo contra o Nacional. Não é nem que o jogo contra o Internacional foi ruim, teve meia hora ruim contra o Internacional. Mas foi o jogo planejado pelo Nacional. Foi. Era o jogo do contra-ataque. Então, e aquela meia hora é o que pode eliminar o Bahia. Depois você está falando do Internacional ou do Nacional? Do Bahia. Bahia e Nacional, Bahia e Nacional. Não, eu sei, mas ele falou Bahia... Ele falou errado. Não, eu falei Bahia e Nacional, é isso? É que você falou meia hora do Internacional também. Nacional. Mas entendi, exatamente, concordo contigo. Que eu ia só citar porque o Bahia faz o gol lá contra o Inter e toma também o gol lá no finalzinho, lá, 1-1. Na Fonte Nova. Na Fonte Nova, que agora é no Beira Rio. Contra o Inter. Contra o Inter. Também. Contra o Inter. Começa bem agora contra o Nacional.
Mas não acabou ainda, mas... Não acabou, mas é a situação mais complicada. Porque foi o melhor grupo, né? Melhor. Está sendo. Melhor para os outros. A gente falou sobre isso. E pode ser que, no fim das contas, nenhum dos brasileiros também se classifique. Exatamente. Mas esse grupo, quem cair para a Sul-Americana nesse grupo, vai atrapalhar a vida dos outros. Então, aí que tá, né? Você falou que não é luxo pensar em primeiro, dependendo da situação... Não, para mim é luxo pensar em primeiro. É luxo pensar em primeiro, isso, exatamente. Dependendo da situação, no final, pode ser um luxo ir para a Sul-Americana. Porque um time bom não vai para lugar nenhum. Exatamente. Um time bom vai ficar... Acabou o calendário internacional no ano. Pois é. Baita grupo. O Atlético Nacional vai ficar mais tranquilão porque ele já conseguiu a sua classificação? Como? O Atlético Nacional já tem a sua classificação garantida. No último jogo contra o Nacional, não é será muita que eles característica dos caras. Os caras, né? Eles são ofensivos, eles gostam de jogar, o time tá em momento legal. Segurar a primeira colocação do grupo. Porque tem isso também, né? Porque o time já entra classificado, aí o Nacional garante os 3 pontos e os dois ficam lá se esgoelando no Beira-Rio, né? Mas acho que tem essa questão da primeira colocação do grupo. Acho que é o ponto principal, que ainda dá vida para a última rodada pro Atlético Nacional, nesse caso. Mesmo já classificado. Porque se fosse sorteio, aí sim. se não tivesse nada, sorteio e tal. Mas não, vai pegar o segundo colocado de outro grupo. Então já pega alguém que teve mais problemas para classificar. Porque o Bahia ainda pode ser o primeiro. Sim. Pode. Pode ser o primeiro do grupo. Pode. E o Internacional também. Nossa, olha a situação do Bahia. A gente falou que o Bahia... vive a situação mais complicada. Mas ele pode ser o primeiro e ele pode ser o primeiro do grupo. Pode ser o último. E pode ser o último. Mas o Nacional também pode ser o primeiro. Se vencer os dois. Porque tem um jogo ainda, né? Sim. Ele pode ir a 10, é verdade. Mas está entregando tudo que a gente falou antes, né? Do grupo, da morte, tudo Porque mais. o Nacional trocou de técnico e porque as coisas melhoraram, né? Senão porque ele era o condenado do grupo. Bom, seguimos o nosso Sport Center nessa matemática maluca hoje, então, com o Nacional. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a derrota do Bahia, 1-0 para o Atlético Nacional na Colômbia. A Bahia não fez uma boa partida, mas só depende dele, né? A Bahia só depende dele. Agora fica a questão, né? Vai depender do jogo de hoje para saber se vai precisar vencer ou pelo menos empatar contra o Inter lá. E isso vai ser decidido hoje após a partida do Internacional. Inter perdeu ou empatou. Bahia joga pelo empate contra o Inter. Inter venceu hoje, aí o Bahia vai ser obrigado a ganhar o Internacional. Só a vitória ou só o triunfo vai precisar de qualquer forma na última rodada, caso o Inter vença hoje. Vamos aí ver como é que vai ser a partida do Colorado. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.